para você que me ouve. É muito bom ter você por aqui para juntos partilharmos a palavra de Deus. O texto para a meditação de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 62, que diz assim: Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Existe perdão para você? Em resumo, essa passagem se dá durante o julgamento de Jesus, logo após ele ter sido preso no jardim do Getsêmani e ser abandonado pelos seus discípulos. A palavra diz que Pedro foi acompanhando de longe os acontecimentos, e então ele nega o Senhor por 3 vezes. O galo canta, como Jesus predisse, e Pedro ele cai em si, e ocorre o que está no texto que nós lemos. Pedro ele se retira do local e chora amargamente. Ele sente o sabor do arrependimento, a amargura, a decepção consigo mesmo pelo que ele havia feito. Vale lembrar que pouco antes, lá durante a ceia, Pedro ele havia falado que se fosse preciso, ele morreria pelo seu Senhor. E então, quando as coisas começam a apertar, Pedro ele fica abalado, ele se desespera, tenso com os acontecimentos, e então ele nega o Senhor. Muitas pessoas já viveram o amargor do pecado, a tristeza de cometerem algo que foi muito grave diante dos seus olhos ou diante dos olhos de outras pessoas. E chegaram a receber até um veredito de que são culpadas e merecedoras do inferno, que para elas não há salvação, que não há mais perdão, e então elas fazem como Pedro, elas se retiram, se afastam e choram. Ali elas recebem a sua sentença de morte, porque a partir desse momento elas deixam de viver e passam a experimentar apenas o peso da culpa, a dor, a amargura em seu coração. Mas, meus amados, você que está me ouvindo e talvez está passando por esse momento, eu quero dizer que há esperança. Diante do Senhor nós encontramos graça, misericórdia e perdão. Quando nós lemos, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 8, levaram uma mulher pega em flagrante adultério. Levam diante do Senhor Jesus e dizem: a lei diz que ela deve ser apedrejada. E muitas pessoas acusam e apontam o dedo, determinam que aquela mulher deve ser morta. E é interessante que nessa passagem, Jesus ele não consegue ter um acesso a essa mulher. Ele não consegue conversar com ela. As pessoas estão tão alteradas e pedindo a sua morte que Jesus ele não consegue se aproximar. Ele não pode chegar e perguntar a versão dela, o que aconteceu. Mas então Jesus, eu creio que com um olhar, ele consegue alcançar aquela vida. Ele abaixado, como o texto diz, leia aí, João capítulo 8, Evangelho de João. Diz que ele estava ali abaixado, só ouvindo os comentários, e então ele se levanta e diz uma famosa frase: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele volta a se abaixar. E naquele momento as pessoas elas começam a refletir, pensar e vão saindo um a um, do mais velho ao mais moço, e ficam apenas a mulher e Jesus. E Jesus ele pergunta: onde estão os teus acusadores, mulher? Não ficou ninguém? E ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus responde: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Essa graça que nós encontramos diante do Senhor. Que você tenha essa esperança e possa se achegar diante de Jesus, sabendo que nele você tem perdão. Você recebe um maravilhoso perdão, o liberar, essa graça libertadora que nos faz seguir em frente, levantar e seguir em frente. Que você tenha essa esperança e possa se aproximar do Senhor hoje. Da mesma forma que Pedro, ele chorou amargamente, talvez você esteja sofrendo isso.
Quando Jesus ele ressuscita, as mulheres vão até o sepulcro e os anjos dizem: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele vai encontrar com vocês lá no mar da Galileia. Vai e avise os outros discípulos e avise também a Pedro. Porque Pedro estava se sentindo esquecido, indigno. O peso desse acontecimento estava sobre ele se achava indigno de qualquer outra coisa. Mas ao receber a notícia, Pedro também é um dos que vem ao Senhor, é um dos que ouve as palavras do Senhor ressuscitado, que come das mãos do Senhor. Os evangelhos trazem essas histórias e Pedro ele é levantado como um líder, o líder da igreja primitiva. Que você saiba que diante do Senhor há perdão. 1 João capítulo 1 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos redimir de toda injustiça. Ele pode nos redimir, nos limpar, nos justificar. E no capítulo 2 de 1 João diz: filhinhos, não pequem. O conselho do Senhor é esse. Mas na sequência diz: mas se pecarem, nós temos um advogado diante do Senhor, Jesus Cristo. Isso não nos dá a libertinagem de pecar, mas nos dá a segurança de que quando acontecer, e sempre acontece, nós temos alguém que nos defende, que morreu por nós. Tenha esperança, receba o perdão e essa graça sobre sua vida. Vamos orar. Senhor, há muitas vidas que receberam um decreto de morte, uma acusação, uma passagem para o inferno, condenadas por pessoas que gostam de fazer justiça, que cospem santidade. Mas o Senhor é aquele que diz: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. O Senhor é aquele que nos defende. O Senhor é aquele que nos redime e nos perdoa quando há o arrependimento. Que possamos receber o teu olhar de amor, que possamos receber o teu perdão e a tua graça, e sejamos libertos, livres, para seguirmos o caminho que o Senhor tem para nós, tendo a segurança de que temos essa graça, essa esperança de perdão a cada falha que cometemos. Alcança vidas, liberta, renova esperanças, renova a vida, Senhor, e que o teu nome seja glorificado pela obra de Cristo naquela cruz. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.